Oi, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com a Natália, que é assessora de comunicação da instituição Caminhos para Jesus, um núcleo assistencial no qual eu sou doadora e voluntária. E eu vim aqui apresentar para vocês, tendo em vista que, como eu posso dizer, eu tenho um carinho muito grande pela instituição, acredito na causa, considero de grande relevância e é um motivo de orgulho para a cidade de Belo Horizonte, o estado de Minas e todo o Brasil. Natália está aqui conosco. Tudo bem, Natália? Ei, Rosana, muito obrigada pelo convite. É uma honra, uma alegria, né, representar aqui, como você falou, uma instituição tão sólida, com um trabalho tão bonito. E foi muito interessante, né? Você, de uma forma espontânea, ligou pra gente, falou: olha, eu queria muito falar sobre a causa, queria fazer um convite, que tal a gente fazer um podcast para falar do núcleo? E eu acho sensacional, né? Uma iniciativa, um tipo até de voluntariado diferente, né? Que é esse que expande a causa, que leva a causa para vários cantinhos. Às vezes as pessoas acham que tem que estar lá todos os dias, né? Na instituição para ser voluntário, não, né? As pessoas também podem contribuir desse jeito que você fez, né? Através de, por exemplo, uma expansão aí do nome da instituição pelo podcast. E também eu pensei que eu já estava acostumada em relação às doações e à visita, e em relação a essa outra forma de voluntariado, eu nunca havia feito em relação à instituição. Então, quando Deus colocou no meu coração, eu falei, bom, eu quero fazer, e fiquei muito feliz quando o núcleo aceitou o meu convite, permitiu que você viesse aqui, né, designasse você. Então eu fiquei muito feliz, e acredito que vai ser muito produtivo para as pessoas a nossa conversa, e vai levar a todos assim um amor que vai preencher o coração deles, além, né, de todo esse desenrolar para a própria vida de cada um. Então quero que você fale um pouco sobre você para as pessoas te conhecerem. Ah, vamos lá. Pois é, eu tenho uma longa história com o terceiro setor, né? A gente chama de terceiro setor aquele que é composto justamente pelas organizações sociais. Então, é até uma nomenclatura interessante de trazer para o público. O primeiro setor é o governo, né? O segundo setor são as instituições privadas, as empresas. E o terceiro setor é composto pelas associações, pelas fundações, né? Pelos institutos, organizações sem fins lucrativos. E o núcleo faz parte desse terceiro setor. A minha história, eu já tenho 12 anos, né, de atuação no terceiro setor, trabalhei com outras causas, com outras organizações, e a minha virada de chave, digamos assim, que foi essa escolha de mergulhar no terceiro setor, há muitos anos atrás, ela veio exatamente de uma experiência de voluntariado, né? Eu tive uma experiência com uma causa, uma instituição aqui de Belo Horizonte também, e foi um amor à primeira vista, porque até então o voluntariado não era uma coisa, não era uma referência para mim, né? Eu não tinha tido experiências de voluntariado, eu não cresci nesse universo do voluntariado, foi uma coisa totalmente espontânea do coração, a convite de uma grande amiga, e essa experiência de voluntariado, que nasceu um projeto que conectava na época voluntários e com as suas habilidades e corações a necessidade de organizações do terceiro setor, né? Que chamava Voluntário Coletivo. Desse projeto, que era um projeto voluntário, uma outra amiga que já trabalhava numa organização também, me fez um convite. Ela falou: Natália, a gente está precisando de uma pessoa para ser esse desenvolvimento institucional, né? Eu sou relações públicas e publicitária, então ela falou: a gente precisa dessa RP aí do bem, né? Semeando a nossa causa para vários cantinhos. E foi desde então, assim, um aprendizado que eu falo para a vida. É muito impressionante como que a gente se desenvolve como profissional, como pessoa, quando a gente está lado a lado, né,
com os assistidos, com os acolhidos, com os beneficiários dessa causa, e também com os fundadores, com os doadores, com os voluntários, com os colaboradores, as pessoas que também trabalham dia a dia na rotina. Então, é um universo muito, muito rico de aprendizado. E eu fui parar no Núcleo, é uma instituição que eu conheço, né, de longa data, todos nós, todo mundo de Belo Horizonte conhece, porque é uma instituição realmente muito sólida. E foi um convite também de uma pessoa que eu admiro muito do terceiro setor, e ela também me falou isso: olha, a gente está num momento aqui que a gente precisa de fortalecer novamente a marca do Núcleo, porque o Núcleo, ele faz agora, em março, 56 anos de história. Então, a geração dos nossos pais, dos nossos avós, e até a nossa, é uma geração que conhece a instituição, que tem algum tipo de relação, ou já foi visitar, ou já fez uma doação, né, ou já foi voluntário, ou é voluntária, é doador, enfim. Mas a geração das pessoas mais novas, vamos colocar aí 30 menos, é uma geração que muitas vezes não conhece esse trabalho. Às vezes já ouviu falar, mas não tem esse conhecimento da geração anterior. Então, um dos grandes desafios que a gente tem hoje, e aí eu como assessora de marketing e comunicação, é exatamente fortalecer essa marca, né? Essa marca já é forte, mas também levar para gerações esse legado, né? Para as novas gerações. E convidar essas pessoas para também estarem junto, né? Como se fosse assim, um convite para que essas novas gerações também possam, né, estar junto de uma causa tão, tão bonita como é a do Núcleo. E realmente, como você falou, eu nasci já como se eu já conhecesse o Núcleo. E para mim sempre foi muito natural na minha casa, tudo que a gente pensou em doar sempre para o Núcleo e sempre naquela questão do trabalho maravilhoso e da integridade da instituição. E então é interessante, é como se para mim ele sempre existiu, ele, né, é muito antigo, então é muito maravilhoso a trazer para as novas gerações, porque eles podem contribuir muito e o Núcleo contribui muito para as pessoas, porque o nosso coração ele precisa de ter as pessoas por perto e ajudar as pessoas que precisam de acolhimento. Então, na verdade, quem ajuda também está sendo ajudado. Na verdade, né? É melhor dar do que receber. A caridade, ela faz muito bem para as pessoas. Então, às vezes pensa que, na verdade, quem está fazendo a caridade, muitas das vezes, está num papel muito melhor no sentido do que está recebendo, né? Então, é muito maravilhoso o que essa pessoa recebe. Nossa, certamente, assim, eu acredito muito, muito nisso. Consigo perceber, né, o impacto desse trabalho e do voluntariado há muito tempo, né? E a gente tem relatos o tempo inteiro de pessoas que... porque é isso, né? O voluntariado, ele provoca na gente uma evolução muito grande, assim. Primeiro eu acho que de você conhecer que talvez a sua vida não é única, né? Existem outras vidas, outras complexidades, vulnerabilidades também, né? Porque muitas vezes a gente está lidando com um público de vulnerabilidade. Então, primeiro é isso, né? Eu acho que é um conhecimento mais aprofundado da complexidade do ser humano. E outra, a possibilidade de você ser útil, né? De você ter um senso de utilidade, de importância para alguém. E muitas vezes isso é até de uma forma tão singela, tão pequena, né? E eu gosto muito de falar sobre isso, por exemplo, da gente descomplicar um pouco o fazer o bem, né? Descomplicar o voluntariado. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa de ter as melhores condições para fazê-lo.
né? A gente precisa de tempo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de estrutura, e na verdade, fazer o bem pode começar com pequenas atitudes, inclusive de gentileza, né? De um olhar atento ali ao seu redor. E às vezes é isso, até assim, dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família, dentro da nossa comunidade. Então, às vezes, a gente desenvolver esse olhar atento para o que o mundo está precisando, e aí, quando eu falo mundo, não é esse mundo gigante, eu estou falando disso, né, do que está perto de você, já por si só, você começa a desenvolver esse voluntariado. E aí, quando você vai nessas primeiras sementinhas, né, você começa a praticar o voluntariado em pequenas ações, aí você não para mais, né, um caminho sem volta, porque você quer fazer mais, e é muito bonito, né, a gente poder ter essa entrega, e como você falou, coisas assim, muito sutis, né, muito bonitas que acontecem, e que às vezes, se a gente estivesse ali no nosso quadrado, no nosso mundo, no piloto automático, a gente jamais teria a experiência de viver, né? De poder sentir esse calor humano, essa humanidade, né? Essa vulnerabilidade nossa e do outro. Então, é uma construção muito bonita mesmo. E como você falou, essa questão do bem, muitas das vezes as pessoas estão sempre buscando uma oportunidade para fazer o bem, uma grande oportunidade, ou acham que não estão à altura naquele momento para fazer o bem, e em vez de buscar nas pequenas coisas também. Então, é tão importante que as pessoas não deleguem a outras que estão numa situação melhor para fazer o bem, mas que todos façam a sua parte, porque Sim. Inclusive o bem, ele faz muito bem para nós mesmos, para o nosso interior, para a nossa vida, e dá sentido à nossa vida. Sim. Então, é bem importante, dentro dos recursos que a gente tem, o que a gente pode fazer. Exato. Tem uma voluntária nossa, uma voluntária muito atuante, já de muitos anos, assim, da instituição, e a gente fez no ano passado, a gente fez um vídeo muito bonito, que chamava Os Corações do Núcleo, e a gente convidou diversos voluntários, cada um fazendo um tipo de trabalho de voluntariado diferente para o núcleo, né? E essa voluntária, ela faz parte do grupo de musical, porque lá tem alguns voluntários que são da música, né? Então, eles vão cantar para os meninos, tocam violão, cantam, enfim. E aí, uma coisa que ela falou que eu achei bem interessante, assim, que me marcou, foi que ela falou, olha, eu sou bastante tímida, assim, geralmente eu sou uma pessoa muito tímida, só que eu amo música, amo cantar, e quando eu venho para cá, eu me sinto totalmente livre, porque aqui não tem julgamento, né? Então, a plateia ali, né, as pessoas que recebem a música dela, simplesmente recebem, né? Simplesmente sentem a música. Elas não fazem julgamento se ela tá afinada ou não, se o violão tá afinado, enfim. Então, achei muito bacana ela falar sobre isso, né? E a gente tem muitas histórias bonitas de voluntariado. Tem uma também que fez parte desse vídeo, inclusive, a Dona Beth. A Dona Beth também já é voluntária há um tempo. Acho que tem uns 5 anos, mais ou menos, que ela é voluntária lá. E ela faz um trabalho totalmente do bastidor. E um trabalho, assim, diferente, bem diferentão, assim, de voluntariado. O que ela faz? A gente recebe doações de todo tipo, né, que vem das casas, das pessoas, das empresas. Então, a gente recebe doações de brinquedos, de roupas, de sapatos, de móveis, eletrodomésticos, e essa doação é passada pela central de doações, é feita uma triagem, então, o que for de uso, que for interessante de ser absorvido nas unidades, ele é absorvido, né? Então, se as casas estão precisando, é absorvido ali. E o que não vai para o nosso bazar beneficente.
E aí a dona Beth, o que ela faz? Ela pega todos os brinquedos que foram doados e ela conserta. Então, é um trabalho minucioso, muito delicado, muito bonito. Ela pega o quebra-cabeça, ela confere todas as peças do quebra-cabeça. Ela pega a boneca que veio suja de canetinha e tenta tirar aquela mancha, penteia o cabelo da boneca, encontra uma roupinha para aquela boneca. O carrinho que tá sem rodinha, ela tenta encontrar uma rodinha para aquele carrinho. E aí ela transforma esses brinquedos, que às vezes, né, acontece da pessoa doar uma coisa que está estragada, não é o que a gente recomenda, o que a gente espera, mas acontece. E aí ela transforma isso, e aí criam-se kits com esses brinquedinhos. E aí uma vez ela falou muito emocionada, ela falou assim, nossa, eu não sabia o impacto do meu trabalho, porque eu tô aqui no bastidor, né, dentro de uma salinha, fazendo o meu trabalho, eu venho, depois eu vou embora, mas eu tive a oportunidade de ir até o bazar e ver as famílias do entorno, que são famílias também, muitas vezes de vulnerabilidade, que acessam esse bazar. Então, o núcleo, ele vende aqueles produtos num valor simbólico, social, que essa comunidade do entorno adquire. Muitas vezes uma família consegue mobiliar uma casa inteira, né, com aquilo que ela consegue comprar no bazar. E ela falou, eu não esqueço do sorriso de uma criança, porque ela estava cheia de brinquedos, era dia das crianças, e a mãe virou para essa criança e falou assim, filho, hoje você pode escolher um saquinho desse para que a mamãe vai te dar de presente. Então, era um saquinho cheio de brinquedinhos, assim, que aquela idade, aquele menino gostava, e que se ele fosse comprar numa loja, não conseguiria comprar. Então, ela falou, aí ali eu vi o cuidado, foram os brinquedos que eu selecionei, que eu limpei, que eu cuidei, que eu coloquei dentro daquele saquinho, e que aquela mãe, naquele momento, ela pôde comprar para o filho dela. Né? Então, são impactos que a instituição gera e que muita gente até desconhece, né? Porque quando a gente pensa no núcleo, a gente pensa no trabalho do acolhimento em si, que a gente vai falar dele depois, né? Do trabalho do assistido que está ali na ponta. Mas existem outras entregas que o núcleo promove, né? Dessa grande rede do bem, e que muitas vezes as pessoas desconhecem, né? E é um trabalho muito grandioso, de um alcance que a gente às vezes não consegue nem ver esse alcance, sabe? E realmente, quando a pessoa tem todo esse trabalho no sentido de ajudar as pessoas, vem uma gratificação muito grande também. Então, cada pessoa pode fazer da forma que ela sente no coração que deve fazer e a forma de recurso que ela tem. Exato. Né? Tem várias formas, o núcleo ele aceita diversas doações, voluntariado, doações em dinheiro, mas sempre visando o bem das pessoas, nessa missão maravilhosa aos necessitados de trazer eles para uma vida muito melhor em sociedade, uma vida que eles nunca poderiam ter se não fosse Caminhos para Jesus. Sim. Eles, né? É até, assim, interessante a gente também explicar um pouco disso, né, dessa missão primária do núcleo, que o acolhimento. A gente tem 3 unidades, né? Eu brinco que o núcleo é uma pequena, grande cidade do interior, porque a gente tem aquela praça, e no entorno dessa praça você tem as unidades todas concentradas ali, cada uma com a sua vida própria e ao mesmo tempo interconectada. Então, a praça é o nosso grande palco de encontros, né? E a gente tem a primeira unidade, o núcleo, ele nasceu com a Casa do Caminho, que é uma unidade de acolhimento a pessoas com paralisia cerebral, com sequelas da paralisia cerebral. Hoje, atualmente, a gente tem 70 acolhidos entre crianças, adolescentes e adultos, né? Então, você tem desde um bebezinho até pessoas quase alcançando a terceira idade.
E cada vida de um jeito, né? Então, eles têm muitas vezes a paralisia, mas tem também outras questões junto, né? E de uma complexidade de cuidado muito grande. Então, é uma instituição de alta complexidade que funciona 24 horas, com uma equipe de cuidado completa, né? Então, desde cuidador, enfermeiro, médico responsável, nutricionista, aí tem equipe multi, né? Nutricionista, fono, físio, TO, assistente social, psicólogo, e cuidando desse complexo, né? Aí você tem a Casa do Caminho, que é essa casa mais antiga, que a maioria das pessoas conhecem. Do outro lado da praça, você tem a socialização inclusiva, que é um guarda-chuva, que abriga o Centro de Educação Especial, Sérgio de Freitas Pacheco, que é uma unidade de educação que assiste 250 pessoas, entre crianças e adolescentes, com deficiência múltipla intelectual. Então, a gente assiste desde pessoas com paralisia cerebral, com síndrome de Down, com autismo e outras deficiências. Os nossos meninos da Casa do Caminho estudam no centro de educação, então eles atravessam a praça e vão para a escola. E aí, dentro desse guarda-chuva que a gente chama de socialização inclusiva, tem a escola, né, o centro de educação. A gente tem um trabalho de fortalecimento de vínculos, que é um trabalho já com adultos, pessoas com deficiência e suas famílias. E tem também o SEAI, que é o Serviço de Atendimento Interdisciplinar, que são as terapias que o núcleo oferece para esse público externo. Então, essas famílias que muitas vezes os meninos estão na escola, eles podem também acessar terapias que são muito importantes para o desenvolvimento deles. E muita gente não sabe disso, né? Então, a gente tem ali bebezinhos sendo atendidos, né? Com fono, com TO, com psicologia, né? Com assistência social. Então, é um outro trabalho que muita gente, inclusive, não conhece e que assiste essa comunidade do entorno, que não são só os acolhidos. Então, a gente tem os acolhidos ali, que eles, por si só, a Casa do Caminho, já tem a sua equipe, os seus atendimentos, né, as suas terapias, todo esse complexo de cuidado, mas na socialização inclusiva, a gente consegue também proporcionar esse cuidado a pessoas que são externas, né, que não são acolhidas na instituição. E, por fim, a gente tem a Casa da Esperança, que é a nossa ILPI, né, que acolhe mais de 40 idosos, também em vulnerabilidade clínica e social. Então, é um outro gigante trabalho de alta complexidade também, 24 horas, e que é uma instituição, inclusive, uma ILPI referência, né, em Minas Gerais, no Brasil, porque pouquíssimas têm essa configuração de cuidado, de estrutura que a gente tem. E o mais bonito é você pensar assim, nossa, tudo isso né, uma dignidade para essas pessoas, um cuidado extremo, né, muito qualificado, e quem que ajuda, né? Como é que vocês bancam isso? E na hora que você vai pensar que quem banca isso são as pessoas, é muito bonito, né? É uma massa de pessoas que dia a dia, mensalmente, contribuem ali 30, 40, 50 reais, pessoas comuns, né? Como eu, como você, que né, ajudam a subsidiar a instituição. Então, uma coisa que as pessoas perguntam muito é isso, né? Como vocês sobrevivem? Então, a gente sobrevive de doações, de pessoas, de empresas. Existe uma parceria também governamental, porque, por exemplo, a gente escreve projetos para os fundos municipal da criança e adolescente, para o Fundo Municipal do Idoso. Esses projetos são aprovados. Nesse momento, a gente tem projetos aprovados, estamos escrevendo outros. E a partir desses projetos, que são projetos grandes, robustos, assim, que eles trazem melhorias notórias, né, melhorias muito grandes para a instituição,
a gente consegue, por exemplo, fazer uma campanha de destinação de imposto. Então, a pessoa física que declara no modo completo, ela pode, no ato da declaração, por exemplo, está chegando, né, o momento, ela pode, no ato da declaração, se ela doa em modo completo, se ela destina em modo completo, destinar até 3% do imposto que ela já ia pagar, ela consegue destinar para os projetos do núcleo. A mesma coisa, as empresas, as grandes empresas de lucro real, também podem fazer a sua destinação. Então, é uma outra forma de ajudar muito interessante, porque não necessariamente você está gastando dinheiro, né? Você já tem um imposto que você teria que pagar, as empresas e as pessoas, e você pode escolher uma causa, uma instituição que você acredita no trabalho. Então, é muito importante divulgar isso para as pessoas, porque até uma informação que eu falo de utilidade pública, né? Então, são formas hoje que a instituição encontra para subsidiar suas necessidades, os seus projetos, né? Para poder crescer o seu atendimento, qualificar cada vez mais o seu atendimento. Então, são múltiplas formas que a gente tem para que a instituição viva, né, já aí completando 56 anos. Então, é muito interessante pensar nessa grande rede de ajuda, nessas várias formas de contribuição, e como você falou, cada um contribui do seu jeito, dentro da sua possibilidade, e tudo é bem-vindo, né? Quando é feito de coração, né, com responsabilidade, com respeito, com carinho, é muito bem-vindo, assim como foi a sua doação, que eu achei muito interessante. Sua doação foi o quê? Além do que você já faz, né? Que você fala, eu sempre, estava me contando no caminho, a gente vindo pra cá. Eu sempre que eu mudo, que eu faço uma mudança, eu dou os meus itens, né, pro núcleo, minha família doa, tem N formas de contribuir. Mas hoje, você veio com uma contribuição diferente, né, que foi esse carinho de escolher um estúdio bonito como esse, de podcast, para a gente poder falar sobre a causa, convidar mais pessoas para ajudar, contribuir na expansão, né, dessa marca, desse nome, dessa organização, desse trabalho muito bonito. Então, é uma forma que você encontrou dentro das suas possibilidades de contribuir, né? E cada forma traz para a gente uma alegria diferente, a nossa felicidade ela muda conforme a forma que a gente faz a doação, faz o voluntariado. Então, foi o que eu observei, inclusive, que desta outra forma, né, em relação ao podcast, tudo me trouxe uma felicidade diferente da felicidade de outras doações e cada uma da sua forma, né, e todas completando o nosso coração. E como você falou da senhora, por exemplo, que arruma os brinquedos e tudo, também é uma outra felicidade. Então, a gente vai colecionando alegrias e felicidades com várias formas de doação ao núcleo. Assim, é muito maravilhoso, quer dizer, é incrível, você está ajudando as pessoas, mas colecionando alegrias e felicidades para você mesmo, né? Sim, então, assim, é tão sim. interessante como pensar nas pessoas. Às vezes a gente está pensando na gente em primeiro lugar e nem sabe disso, né? E então é muito maravilhoso. Sim, sim. Você falou uma coisa Sem interessante das pequenas coisas, né? E que isso nos traz felicidade. Eu estava vendo outro dia um conceito que eu achei muito interessante, porque às vezes a gente, como eu falei, né? A gente gera uma complexidade muito grande desse fazer o bem. E a mesma coisa a respeito da felicidade, né? Como se a felicidade fosse essa coisa que precisa de muitos passos para a gente tê-la, né? Assim, essa felicidade plena, que é uma grande bobagem. A gente sabe que a vida ela é feita de vazios também, de altos e baixos, e de vida, né? Vida é isso, são os perrengues também que a gente passa, e como a gente tá muito mais na maneira como a gente lida com isso, com esses desafios, né, do que propriamente os grandes feitos. E tem um conceito que eu achei super interessante, chama glimmers. Glimmers são pequenos momentos de felicidade.
É aquela coisa assim de você abrir um chocolate quando você tá precisando de um docinho, aí você come aquele chocolate, aqueles segundos ali que você come chocolate que é maravilhoso. Quando você deita no chão com seu filho e brinca e faz cosquinha. Quando você toma uma chuva num dia escaldante de calor e cai aquela chuva, você se permite tomar aquela chuva. Quando você vai e toma um banho de cachoeira, quando você come um pãozinho que acabou de sair da padaria quentinho com um café no meio da tarde, e quando você também tem um voluntariado ali por um dia. Olha para você ver, né, dessas histórias de voluntariado, eu gosto muito de contar, coleciono essas histórias que não são só minhas, de experiências minhas, mas também de outros. Eu tenho uma conhecida, uma amiga, ela se tornou uma amiga que ela é professora de yoga, mas ela também é fotógrafa. E aí, a gente sempre precisa, né, dessas pessoas lá para ajudar a fortalecer a causa. Estou sempre precisando de fotógrafo, sempre precisando de videomaker e tal. E aí, teve um chamado do pessoal da Casa da Esperança, né, dos idosos. Eles falaram, Natália, a gente precisa fazer a via da carteira de identidade nova dos idosos. Só que, assim, muitos deles estão acamados, são cadeirantes, têm dificuldade de locomoção, alguns já com doenças degenerativas. Então, você imagina levar essa turma para tirar a carteira de identidade. É uma missão quase impossível. Então, a gente faz umas estratégias. Uma delas foi convidar a fotógrafa para ir lá, né? Tirar foto 3x4 de cada um. E a gente fez essa empreitada essa semana, foi na terça-feira. Foi ontem. E aí, eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu falei assim, gente, seria um job voluntário de fotografia. Mas o que essa fotografia representa? Ela representa o acesso aos direitos desses idosos. Porque ela está promovendo a possibilidade deles terem uma carteira de identidade nova e, portanto, acessar os seus direitos. Então, entende quando a gente pensa nessa perspectiva de que aquele pequeno gesto, aquele pequeno trabalho, muitas vezes ele tem um impacto que nem a gente mesmo sabe que ele tem, né? Então, eu fiquei muito reflexiva com isso, assim. A cada idoso que entrava ali para tirar uma foto, e aí cada um com seu jeitinho, alguns não estão acostumados com foto, não gostam, e a gente quebrava o gelo, brincava e conseguia né, fazer o registro, e aí alguns, assim, aí você via, né, a dificuldade mesmo ali, tava mais sonolentinho, ou tava acamado, e a gente teve que fazer aquela fotografia para ele. E aí eu fiquei vendo, né, cada idoso que entrava e pensando, não, qual que é a história de vida dele, de onde ele veio, por que ele tá aqui hoje, né, o que representa essa carteira de identidade nova para ele. Então é muito bonito, né, é como você falou, é um gesto pequeno ali de voluntariado, que foi pontual, inclusive, a gente chama ela para essas empreitadas, ela vai lá, faz um ensaio com a gente e retorna, né? Não é uma voluntária que está ali toda semana, mas que quando ela vai, através da fotografia, a gente consegue, assim, um universo de impacto muito importante para a instituição, sabe? E o bem, eu acho que vai somando na nossa vida. É um pontual aqui, mais outro aqui, mais outro. Na hora que a pessoa percebe, ela está fazendo muito bem, bastante, o tempo, e é quase que o tempo todo. E assim, sem até perceber, né, o tanto que faz. Então é muito bom também valorizar esses pontos. E em relação a ser feliz, por exemplo,
é uma felicidade a longo prazo quando a gente faz também essas atitudes, esses atos, porque dá um sentido à nossa vida, ao nosso interior. Então, é a longo prazo, né, o tempo todo na nossa vida, porque é uma sensação, um sentimento de satisfação que a gente tem com a vida. E geralmente como a gente estabelece esse sentimento, está muito ligado às outras pessoas e ao que ocorre essa troca, né, entre nós e as outras pessoas e de uma forma muito bonita, singela, genuína, né, verdadeira. Sim. Então, é maravilhoso. Muito. E isso me remete também, né, a gente conversando aqui sobre pequenos gestos e a grandiosidade desses pequenos gestos, me faz lembrar, que é uma coisa muito importante da gente trazer também para essa conversa, que é a história de fundação do núcleo, né. Como que ele foi fundado, quem fundou, como que foi isso. Porque quando você chega lá hoje e você olha aquela estrutura ali pronta, a gente não faz ideia da caminhada, né, que é ali dia a dia para ter essa estrutura pronta e funcionando muito bem. E a história é muito bonita, porque eu gosto de falar do poder das sementes. Na Alameda dos Ipês, na Pampulha, um casal junto de outro casal amigo, no caso seu Célio e Dona Araci, junto de outros casais amigos, eles começaram essa semente fazendo a distribuição de sopa às pessoas em situação de rua. E foi essa distribuição de sopa que, a princípio, é um trabalho, né, que para alguns, por exemplo, poderia falar de assistencialismo, um gesto simples, foi através deste contato com as pessoas mais vulneráveis, com as pessoas em situação de rua, que abriu-se, né, um campo ali de observação e de entendimento, bem aquilo que a gente conversou. Né, seu Célio, que é o nosso fundador, quem são essas pessoas? Por que elas estão aqui? E aí ele começou a observar as crianças. Qual que é o futuro dessas crianças, né? As pessoas com deficiência, porque as pessoas com deficiência já são por si só, muitas vezes, marginalizadas, né? Sofrem, né, imenso preconceito na sociedade. Imagina uma pessoa com deficiência que não tem nada estruturado na vida, né? Não tem uma família estruturada, sequer tem família. Então ele começou a perceber essas pessoas, e aí ele era uma pessoa querida, né? Influente e tudo. Então ele usou o que ele tinha de mais poderoso, que era a rede dele e a capacidade de mobilizar outras pessoas. Então ele mobilizou outras pessoas para o sonho, que era a construção de um lugar para abrigar essas pessoas. Então o núcleo, a sementinha, na verdade o núcleo, né, a data de fundação, que é 1969, ela vem dessa semente, da distribuição de sopa, e que se tornou o que é hoje, essa instituição, né, com mais de 350 funcionários, que funciona 24 horas, acolhe, assiste mais de 400 pessoas, né, e que tem um impacto social de muitos anos, nessas esferas todas que a gente conversou. Tem, por exemplo, um outro trabalho do núcleo que a gente nem divulga tanto, porque a demanda é muito alta e às vezes a gente não consegue atender, que é o seguinte: a gente tem um setor lá, um almoxarifado, que é um setor de empréstimos de material hospitalar. Então, tudo aquilo que de repente não está sendo usado pelos nossos acolhidos e assistidos, né? Uma cadeira de banho, uma cadeira de rodas, uma muleta, né? Enfim, todos esses materiais, uma cama hospitalar, aquilo que a instituição não está precisando naquele momento, vai para um setor de empréstimo. Então, a população precisa muito disso, e aí eles ligam e o núcleo empresta, sabe? Então, é um trabalho também
de um impacto gigantesco. Outro dia eu peguei um Uber, né? Tava voltando de uma reunião, que era uma reunião importante em prol da instituição, assim. E aí, conversa vai, conversa vem, aquelas coisas assim. Ah, você conhece a instituição? Aí o motorista falou assim, olha, eu tenho uma história com o núcleo muito bonita, porque o meu pai e a minha família doam há anos. Há anos. E só que teve um dia que a gente que precisou do núcleo, porque a minha mãe teve um câncer e ela era muito grande, assim, ela tinha obesidade e tudo, e foi ficando muito difícil pra gente e tal, e a gente conseguiu diversos materiais, a gente conseguiu cadeira de banho, a gente conseguiu cadeira de rodas lá no núcleo, então nós temos uma gratidão muito grande com o núcleo, porque a gente ajudou, né, assim, sempre ajudou e em determinado momento a gente foi ajudado, né, o que a gente está falando aqui que é uma troca de todos os lados, né, é uma relação de troca mesmo, todo mundo se ajuda, né, quem ajuda é ajudado, mas isso no caso deles sem esperar nada, né, eles ajudaram independente de qualquer coisa e chegou um momento que eles precisaram e foram ajudados. Então é muito bonito a gente contar essas histórias, já nesses 56 anos, né, o Núcleo comemora agora, no dia 1º de março, 56 anos de fundação de história, que começou com o seu Célio Trope lá atrás, que não está mais entre nós, mas que esse legado de solidariedade é vivo até os dias de hoje, e é muito poderoso, né? É uma semente que germina, que floresce, que dá frutos, né, e é uma cadeia, né, de eventos do bem que acontecem em torno dessa causa. Então eu tenho muito, muito orgulho, muita honra de fazer parte e de amo encontrar pessoas assim como você, né, que contam essas histórias, que ligam pra gente, fala, onde eu vou? Eu encontro alguém que conta uma história muito legal, assim. Teve uma oportunidade que eu fui fazer uma entrevista, acho que você até assistiu ela, né? Na 98, na Rádio 98, com o tio Flávio, que é um parceiro nosso também, de voluntariado e tal. E aí, uma das pessoas que estavam na bancada da 98 veio me contar, falou, nossa, a minha mãe, ela é daquelas doadoras tradicionais do Caminhos para Jesus. Ela doava pelo carnezinho, hoje eu acho que, eu não sei se é débito em conta ou boleto, porque não existe mais o carnezinho, mas ela era daquela lá da época do carnezinho. E todos os anos, o Caminhos para Jesus mandava um cartão de Natal para os doadores, né? Um cartão físico. Esse ano foi virtual, a gente digitalizou, porque é bem complexo, né? Mandar para todo mundo. Mas mandava. Aí ela falou assim, e aí quando mamãe não recebia o cartão demorava, ela ficava lá apreensiva porque ela colocava aquele cartão na árvore de Natal dela todos os anos. Então é muito bonito isso, né? Assim, esse carinho recíproco. A instituição para com os seus doadores, parceiros, voluntários, e eles para com a instituição, os acolhidos, os assistidos, né? É interessante porque a gente percebe esse amor verdadeiro dos dois lados, é muito maravilhoso como consegue ter esse relacionamento. A gente chega lá e as pessoas nos acolhem como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Eu conheci uma parte dos acolhidos e assim, a gente conversa, ri, bate papo, é uma amizade que vai se formando entre as pessoas. Então, eu fiquei muito, quando eu fui, eu fiquei assim muito tempo pensando, tanto no dia quanto depois, mexeu comigo assim de uma forma única, me deu um amadurecimento muito grande, e aí eu quero, por exemplo, voltar
e foi tão assim, tão grandioso que eu tenho que me preparar para voltar, sabe, assim, é só indo, só vivendo para a pessoa compreender o que eu estou falando, mas foi assim, inesquecível e produziu em mim, um fruto que eu vou levar para minha vida inteira, e eu espero, assim, agora já tá mais preparada, já vou chegar uma nova pessoa agora para nova visita, porque realmente é uma transformação. Sim, nossa, você disse tudo, né. A visita, ela é um divisor de águas, e até nesse sentido é muito bom falar também, venham nos visitar, né, nós estamos localizados ali no bairro Floramar, na rua José Ferreira Magalhães, no bairro Floramar, e é uma instituição de portas abertas, de corações abertos para receber as visitas, né, para receber os doadores, os voluntários, os visitantes, escolas, faculdade, empresa, pessoas, famílias, né. E é esse movimento que faz a instituição viva, né, que faz esse movimento do bem acontecer. E muita gente, às vezes, tem essa dúvida, né, assim, como que é para visitar? Né, eu não estou preparado, assim. Então a gente sempre fala, gente, é uma instituição tão bonita, tão alegre, que não é um ambiente, assim, é um impacto que você tem, mas um impacto muito positivo, né? E venham sem preconceitos, né? Simplesmente venham de coração aberto para viver essa experiência, porque são experiências tão individuais, tão profundas, que, como você falou, é impossível a gente traduzir, né? Cada um sente de um jeito, cada um tem um insight diferente quando visita, e simplesmente venham, né? Venham sem preconceitos, sem, eu não estou preparado, né? Quem disse que você não está se você não foi? Né? Então, a gente está lá para receber, para orientar, para fazer a visita junto. Por exemplo, no caso de grupos, aí é bom ligar, agendar, né? Mas se for um grupo pequeno ali de 3, 4 pessoas ou individual, não precisa. A gente tem no nosso site e nas redes sociais as orientações de como ajudar, de como visitar. Então, nosso site eu vou deixar aqui, é o caminhosprajesus.org.br. O telefone geral de contato é o 31 3408 3000. E o nosso Instagram também, com as novidades, né, com tudo que acontece, que é o @Núcleo Caminhos para Jesus. Então sigam, né, compartilhem, ajudem da forma que for, que tiver ao seu alcance, né, seja divulgando, seja compartilhando, seja visitando, seja sendo voluntário, sendo doador. Tudo lá, inclusive no nosso site, tem todas essas formas, né, para as pessoas ajudarem, todas essas informações. Então, acessem e se conectem a gente. Como a Natália falou, que vocês possam, assim que puderem, conhecer o Caminhos para Jesus, e cada um fazer a sua doação da forma que pode e que quer, né? Então, e que possam viver essa experiência maravilhosa e que vai se repetir ao longo da vida de vocês para sempre. Então é isso, Natália, quero agradecer muito sua presença e, assim, agradecer ao Núcleo Caminhos para Jesus. Muito obrigada a vocês. E agradecer a todos que assistiram o podcast. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, até mais. Muito obrigada pelo espaço e compartilhem essas histórias aqui, que hoje a nossa conversa tenha sido também uma inspiração para você que está aí pensando em como ser voluntário, em como ajudar, em como contribuir com uma causa, né? Fica o nosso convite para se conectar ao Núcleo Existencial Caminhos para Jesus. Sonho, generosidade e colaboração são palavras que fazem parte da história do Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus.
uma organização social sem fins lucrativos, nascida em 1969 em Belo Horizonte, na capital mineira. Um gesto simples de amor e solidariedade do Sr. Célio Trópia e de seus amigos era uma semente que um dia floresceu e se tornou uma obra assistencial reconhecida pela missão de acolher e assistir crianças, adolescentes e adultos com deficiências múltiplas e idosos em vulnerabilidade clínica e social. Quem visitar o núcleo terá a alegria de conhecer a Casa do Caminho, onde mora Claudiana e mais 70 vidas que sentem, sonham e desafiam limites. Além de seus moradores, há uma grande família que cuida dessa casa. Roupa limpinha, alimentação saudável e adequada para cada necessidade e outros detalhes que todo lar deve ter. O Laudomiro, nosso repórter e radialista, cuida das últimas notícias e seleciona as músicas que vão embalar nosso dia. Nessa casa tem dança e brincadeira, conversa e riso solto. Uma equipe que acredita e descobre talentos e sonhos. O Antônio tem gosto pelas palavras. É escritor e poeta. Ele quer que você conheça a nossa escola, onde ele descobriu seu amor e dom pelas palavras. Esse é o Centro de Educação Especial Sérgio de Freitas Pacheco, que desde a sua inauguração, em 1975, já contribuiu para a formação de cerca de 300 pessoas com deficiência por ano. Integrado ao Centro de Educação, existe o SEAI, Serviço de Atendimento Interdisciplinar, com uma equipe que atende alunos da escola em necessidades terapêuticas como fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. O SEAI também oferece as terapias a outros públicos especiais que não estão matriculados na escola e são encaminhados para atendimento. O Isaac foi uma dessas pessoas. Descobriu seu talento com um violão e já se apresentou na praça, onde acontecem shows e eventos que integram nossas casas. Esperança é o nome de outro cantinho especial do núcleo. Na Casa da Esperança tem gente cuidando da horta, fazendo broa, fazendo arte, tem um lindo jardim com vista para o sol. Quando a noite chega, embora tudo fique um pouco mais calmo, o trabalho continua. Não para nunca. Nossas casas funcionam 24 horas. Ainda bem que temos você, que pode nos dar as mãos e juntos fortalecermos esse trabalho. Nossa instituição nasceu e é mantida por causa da colaboração de pessoas e empresas que doam amor e recursos. Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus, desde 1969, contribuindo para uma sociedade mais justa, humana e inclusiva.